Boa noite, pessoal, tudo bem? Então, bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Libras 2 do curso de espanhol. A gente estava aguardando um pouquinho porque o pessoal ainda está entrando, né, para tá fazendo o login, ali clicando no link. Então, a gente estava dando uma aguardada até o pessoal conseguir entrar. Bom, desejo a vocês uma ótima aula, tá? A gente está com o chat aberto. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem me perguntar. Talvez eu não responda, não consiga responder tudo hoje, mas o que eu conseguir ir lendo durante a aula, eu posso ir respondendo para vocês. Antes da gente iniciar de fato a aula, eu tenho uma informação importante para passar para vocês, que é sobre a atividade prática da aula de hoje, tá? A gente vai ter uma atividade prática, mas vocês não precisam entregar hoje, não precisam enviar a tarefa hoje, tá? Vocês podem enviar até semana que vem, dia 13 de julho, tá? Então fiquem bem tranquilos se vocês tiverem dúvidas durante a a elaboração da tarefa, né? Vocês podem me mandar mensagem, pode me mandar e-mail, que daí eu ajudo vocês na finalização da tarefa, tá? Então, só lembrando que vocês não precisam enviar hoje essa tarefa, tá? Tem até dia 13, então, para enviar a tarefa. Bom, sobre o que a gente vai falar hoje? Esse semestre, né, essa disciplina de Libras 2, a gente tem falado muito sobre cultura surda e sobre os artefatos culturais, né, da comunidade surda, da cultura surda. Então, é o que eu vou falar um pouco com vocês hoje, né? A gente vai ter uma parte prática da aula, mas a gente vai começar, então, falando um pouco sobre os artefatos, que é o que vocês têm estudado aí toda semana, tá? Então, os artefatos culturais, o que e quais são, né? O que são esses artefatos? Ah, são normas, são valores, mas o que são de fato essas normas e valores do povo surdo e por que esses sujeitos surdos se comportam diferente dos ouvintes, tá? Então, essas normas e valores são parte, sim, dos artefatos, dessas ferramentas que constituem uma cultura que é a cultura surda, tá? São peculiaridades, a gente fala que são peculiaridades, ferramentas que constituem, então, a cultura surda. Quais são, né? O que são os artefatos e quais são? Podem ser objetos, materiais que o grupo produz, tudo que se vê e o que se sente quando está compartilhando, né? Fazendo parte de um grupo, de uma comunidade, tá? Pode ser vestuário, tradições, a gente tem, né? Na cultura, se a gente for pensar nas culturas italiana, alemã, né? A gente tem as danças também, né? Principalmente as vestimentas, as comidas, né? A gastronomia muito forte. A maneira pela qual, então, um sujeito se dirige a outro, a forma de pertencimento de um sujeito nessa comunidade, nesse grupo, né? E tudo aquilo que na cultura, então, constitui as produções desses sujeitos que tem. Esse grupo vai ter o seu próprio modo de ser, de ver, né? E de agir sobre o mundo. Bom, a gente veio ao longo das semanas já trabalhando com alguns dos artefatos da cultura surda. A cultura surda ela tem muitos artefatos como qualquer outra cultura, né? Mas a gente vem trabalhando com alguns artefatos que são os principais artefatos da cultura surda. A gente já viu a experiência visual, mas que a gente vai aprofundar hoje, né? A gente já falou sobre desenvolvimento linguístico, já falamos sobre família e essa semana, então, vocês estavam lendo sobre literatura surda, né? No semestre passado, a gente trabalhou muito sobre literatura surda. Então, caso vocês queiram voltar nos textos da disciplina de Libra Azul, né? Ou pegar lá alguma atividade que vocês lembrem, eu acho que vale a pena, né, de vocês estarem relembrando aí o que a gente trabalhou sobre literatura surda no semestre passado. Além desses artefatos que a gente já viu até agora, tem outros que a gente vai continuar trabalhando no decorrer das aulas, que é vida social e esportiva, artes visuais, política e materiais.
tá? Então, a gente já viu alguns e no decorrer das semanas a gente vai vendo os outros artefatos. Vou começar, então, pela experiência visual. Por que a experiência visual é o primeiro artefato da cultura surda? Se a gente for pensar, o sujeito surdo ele nasce sem ouvir. Então ele vai perceber tudo ao redor dele por meio da visão. Então é o primeiro estímulo que ele tem é visual. Por isso que a gente diz que a experiência visual é tão importante para o sujeito surdo, porque nós ouvintes, né, ou o bebê ouvinte, ele não vai ter o estímulo só visual, ele vai ter o estímulo sonoro também. Então, para ele, o visual é importante, mas o sonoro também é importante, né? Para o surdo, não. Tudo vai se dar pelo meio visual. Então, por isso que a gente fala que a experiência visual é o primeiro e o principal elemento artefato da cultura surda, né? É por onde se constitui, então, o mundo para o surdo, tá? E pela experiência visual, os surdos percebem o mundo, diferentemente dos ouvintes, como eu acabei de falar, e essa experiência provoca, então, algumas reflexões sobre si mesmo, né? Dentre elas, de onde a gente vem, né? O que somos? Os surdos se fazem essa pergunta, porque muitos surdos, depois a gente vai ver no artefato da família, não conseguem ter uma comunicação com seus familiares, né? Para onde queremos ir? Qual a nossa identidade? Então, muitos surdos acabam se perguntando isso, muitas vezes porque eles não encontram na sua família uma forma satisfatória de comunicação, principalmente em famílias ouvintes, né? Que não vai ali, se o pai, a mãe ouvinte não derem a possibilidade da criança aprender a língua de sinais, né? Se não conseguir estabelecer uma forma de comunicação eficaz, a criança vai criando muitas dúvidas sobre si, sobre como agir no mundo, o que são as coisas ao seu redor, e isso então vai provocando cada vez mais dúvidas nessas crianças. Continuando então, a gente fala que a experiência visual está muito relacionada com a identidade cultural, que diz respeito ao sentimento mesmo de pertencer a uma cultura, ou seja, a interação do sujeito com a sua comunidade, ou com a sua família, ou com aquele grupo ao qual tem afinidade, tá? Por exemplo, quando o surdo nasce, a experiência dele é muito visual. Então, ele precisa criar alguns traços identificatórios com outros sujeitos que também veem o mundo de forma visual. Por isso que é tão importante falar em comunidade surda, em cultura surda, porque o surdo ele precisa ter um referencial de outro surdo para que ele entenda como as coisas se constituem, que ele vai crescer. Vocês devem ter lido nos textos, né? Os textos que a gente vem lendo trazem bastante exemplos da vida cotidiana dos surdos, né? Então, a questão de identificação é muito importante. E a experiência visual para o surdo, ela é o fator fundamental para ele se locomover, para ele se mover, interagir com a sociedade, interagir com as coisas à sua volta. Um dos exemplos que traz o nosso texto sobre experiência visual é quando a autora fala que quando ela namorava um surdo, ela estava de aniversário e o namorado quis levar comunicação. Pessoal, deu uma pane aqui, mas acho que já voltou. Só me digam aqui no chat se vocês estão conseguindo me ver e me escutar de novo, para eu saber. Tá, estão dizendo que sim. Tá, ok. É que deu um apagão aqui, mas voltou. Bom, e aí, então, tava o casal de namorados, né, no restaurante, só que eles não conseguiam conversar. E o namorado dela era negro, então ela não conseguia ler
a fazer a leitura labial dele em função de já estar escuro, de a vela atrapalhar, né, a ela conseguir enxergar. Além do que ela falou que tinha um homem tocando violino, né, e fazendo movimentos com as mãos, então toda hora ela se dispersava e ela achou aquilo muito ruim, né, porque ela não conseguia se comunicar com ele. Então ele percebendo que ali não estava um clima, um ambiente propício para eles, eles foram para um lugar mais iluminado, né, mais tranquilo. Então, para vocês verem o quanto a experiência visual, o olhar para o surdo é fundamental, é muito importante, né? Os surdos também são chamados de pessoas visuais, tá? Tem muitos autores que trazem esse termo, que chamam os surdos de pessoas visuais. E tem um autor que fala assim: me coloco na posição das coisas que eu posso fazer, ao invés das que eu não posso fazer, né? Então, muitos surdos, quando começam a interagir com a comunidade surda, eles tá gravando? Ok. Gravando, tá. Só de novo ali iniciar como pode falar. Pessoal, caiu. Deu, voltamos a princípio. Estão conseguindo me ver de novo? Eu vou continuar falando e vocês vão me respondendo, tá? Para ver se vocês conseguem me ver. Tá, já estão dizendo que estão conseguindo me ver, então. Bom, como sujeitos, então, visuais, né? Tudo o que o surdo vai compreender a seu redor é pelo meio visual. Por isso, então, que existem os TDDs, que a gente viu um pouco lá nos meios de comunicação, que é um telefone especial para surdo, né? As campainhas luminosas, que hoje, se tu chega na casa de um surdo e você vai tocar campainha, não adianta tocar campainha em função do barulho. Então, o que, que os surdos fazem? Eles adaptam a campainha e daí, quando eles tocam a campainha, a luz acende e apaga, né? Eles escolhem um lugar da casa para que essa luz acenda e apague, tá?
Leitura labial é outra forma que os surdos precisam utilizar a visão, o olhar para conseguir fazer a leitura labial, né? E, claro, a língua de sinais ela é totalmente visual, então não tem como tu separar também a experiência visual da língua de sinais, uma tá imbricada na outra, tá? Bom, a percepção do mundo pelos sujeitos surdos é feita através do olhar, né? Tudo que ocorre ao redor deles é percebido pelo olhar. E eles percebem tudo, mesmo que a gente ache que não, os surdos têm uma percepção visual ampliada, né? No texto fala desde um cachorro latindo, de um objeto que cai, de uma bomba que estoura, de algo que acontece, tudo é percebido pelos surdos através do olhar em função da diferença de movimentação que acontece, né? Quando acontece um acidente, todo mundo para, leva um susto e olha para onde está acontecendo o acidente. Então, essa mudança na movimentação também ao redor do surdo faz parte dessa experiência visual que ele percebe também, né, quando algo está acontecendo. A visão também diz respeito à forma de comunicação, como eu falei, a língua de sinais, né? E da experiência visual, então, surge a cultura surda, representada, então, pela língua de sinais, pelas formas de se expressar, de entrar muitas vezes na arte, que é o que a gente vai ver mais para frente, né, nos próximos artefatos. A expressão facial e corporal faz parte da experiência visual, né? Como eu falei para vocês lá no Libra Azul, né? Quando a gente faz o sinal de triste, a gente não pode fazer triste e sorrindo, a gente tem que fazer triste com a expressão, senão a gente não vai entender qual é o significado do termo, né? Então é muito importante a expressão facial e corporal dentro da experiência visual. O modo de ser diferente desses sujeitos, como eu já falei, diferente do ouvinte, de conhecer o mundo, né? De conhecer, ter acesso aos conhecimentos científicos e acadêmicos, porque a educação dos surdos, baseada na língua de sinais, vai se dar de outra forma, como a gente já falou, que é ensinada, então, primeiro, né, como primeira língua, a língua de sinais e como segunda língua o português escrito, e as atitudes dos sujeitos surdos, né? Tem no texto também um exemplo da autora que ela fala que ela estava numa sala de aula, olhando a movimentação da boca da professora, e ela percebeu quando todo mundo olhou em direção à janela. E ela percebeu que ali tinha acontecido alguma coisa porque todo mundo estava olhando em direção à janela. Foi quando ela saiu do lugar dela, foi em direção à janela e viu que havia acontecido um acidente. Então, por mais que os surdos não ouçam, né, eles não escutem os barulhos, quando eles veem essa mudança, né, de atitude, esses movimentos que são diferentes do habitual, eles percebem que sim, está acontecendo alguma coisa, né? Outro exemplo que também traz no texto é de um menino que ele ficava perplexo porque do nada a mãe dele, que era ouvinte, ia até a porta de casa, abria a porta e sempre tinha gente atrás da porta. E ele era surdo, e ele ficava impressionado. Como minha mãe sabe que atrás da porta sempre tem gente, né? Então ele ia de vez em quando na porta, abria e nunca tinha ninguém. Até que ele perguntou para a mãe dele: Mãe, como é que tu sabe que tem gente atrás da porta, né? E ela fala: Porque eu escuto, tem um barulho que avisa quando a pessoa tá ali, né? Chega para nos visitar. E aí eles adaptaram para a campainha luminosa, que é a luz que acende e apaga. E sempre, então, quando chegava alguém na casa dele, além da campainha, né, a sonora, tinha campainha visual e ele sabia, então, que tinha alguém atrás da porta. Tem gente me perguntando se a gente vai disponibilizar a gravação da aula, né? Sim, a gente vai disponibilizar a gravação. E a outra aula, sim, foi disponibilizada. Tá lá no nosso. Eu deixei o link lá no Moodle, na área principal do Moodle. A gente só ainda está tendo esse probleminha de saber como baixar, como conseguir baixar a aula. Mas a aula ainda está disponível, né? Sim. A primeira aula ainda está disponível. Eu deixei o link para vocês ali no Moodle. Então, ela está disponível. E essa aula também vai ficar disponível, só que ainda o pessoal não está sabendo como baixar a aula. Então, por enquanto, vocês só conseguem assistir online, tá?
Tá, tem gente dizendo que não conseguiram acessar a aula. Talvez seja em função de ter que baixar um programa, né? Não é? Sim, como te comentei, às vezes pode ser algum plugin, né, que Tá. impede a Às validação. vezes o colega aqui está me dizendo que precisa baixar um plugin para conseguir assistir ao vídeo. Então, às vezes ele vai dar a opção, né, de baixar o plugin, aí baixa o plugin que daí tu consegue assistir ao vídeo, tá, gente? Assim que o pessoal conseguir encontrar uma forma de baixar essa aula no para vocês terem em casa, eu aviso para vocês. Diferente do semestre passado, eu não estou fazendo as minhas aulas né? Que antes eu gravava no YouTube e disponibilizava para vocês. Agora a gente tem um estúdio onde a gente vem aqui, grava, né? E aí fica ali no link para vocês assistirem. Então, assim que o pessoal me der a informação de como baixar a aula, eu passo para vocês, tá? Continuando então com a experiência visual, o contato visual das crianças surdas com adultos surdos é muito importante. Por quê? Porque a maioria das crianças surdas nascem em família ouvinte. E como que a criança vai conseguir estabelecer uma comunicação se a forma da criança surda se comunicar é uma e a forma dos pais dessa criança de se comunicar é outra? Então, a criança tendo contato com adultos, com outras crianças também que são surdas através da língua de sinais, isso vai fazer com que a criança consiga se desenvolver mais naturalmente, tá? A participação da criança e da família também é muito importante na comunidade surda. Muitos, então, como eu falei, muitas famílias ouvintes que têm filhos surdos enfrentam essa barreira de comunicação, né? Surgem dúvidas da criança e ela muitas vezes não consegue perguntar para os pais: eu vou crescer? Eu vou ser um adulto? Eu vou morrer cedo? Porque se ela não encontra adultos surdos também, às vezes ela pode ter essas dúvidas de o que vai acontecer comigo, né? Isso ocorre, então, porque a criança surda sabe que é diferente das outras pessoas que ouvem e ela dirige, então, seu olhar ao redor e percebe que todos mexem a boca, né, para conversar e que para ela aquilo lá não faz sentido. Então, muitas vezes ela se acha a pessoa mais estranha do mundo, tá? E se ela não vê um adulto surdo para a quem ela possa ter uma referência, criar um vínculo identitário, ela muitas vezes acaba achando que não existem adultos. O texto traz o exemplo de uma surda que achava que ia morrer porque ela nunca tinha visto um adulto surdo. E quando ela teve contato com esse adulto surdo, ela disse que deu um alívio nela, porque ela entendeu, nossa, eu vou poder crescer, eu vou virar adulta, né? Eu não vou morrer, tá? Se o surdo tem contato, então, com a língua de sinais desde cedo, poderá sentir-se como as demais crianças, né? Fazer perguntas, obter respostas. Se os pais aprenderem a língua de sinais também, né? É um meio de facilitar essa comunicação, né? De os pais ajudarem a criança no desenvolvimento. E pelo contato com outros surdos que falam a língua de sinais, né? Que faz sentido para a criança, podemos evitar essas muitas dúvidas que surgem através do olhar e que muitas vezes a criança não consegue sanar. O contato da criança surda com o adulto surdo, então, através da língua de sinais, proporcionará o acesso à linguagem e, dessa forma, assegurará a identidade e a cultura surda, então, que são transmitidas para essa criança naturalmente, tá? Bom, as dificuldades encontradas, então, pelos surdos através dessa experiência visual são os recursos visuais, né? No texto fala falta de acessibilidade em diversos lugares, com placas informativas, agências bancárias que muitas vezes têm o letreiro com o número, mas ele só faz um barulho, o surdo não vai escutar. Então, se tivesse uma luz que piscasse, seria mais fácil de o surdo perceber quando a senha é mostrada no letreiro. Né? Mudança de horário em ônibus, aeroportos também, que muitas vezes são informados apenas pelo microfone, né? Lá pelo. Aí a gente escuta, mas os surdos não têm acesso, né? Então, pode acontecer, então,
de o surdo ter esses recursos visuais, essa acessibilidade prejudicada, tá? Atitudes em relação à experiência visual. Em uma conversa, é muito importante a gente ficar frente a frente para um surdo. Não adianta ficar meio de lado, assim, porque é ruim de fazer os movimentos. Então, é importante que estejam de frente a frente, tá? Evitar virar as costas para o surdo enquanto a gente estiver conversando com eles, porque isso demonstra falta de interesse no assunto, tá? Quando duas pessoas estão conversando, seja perto ou longe, passar na frente delas duas e principalmente criar uma barreira, né, nesse campo de visão que elas estão conversando, considerado muita falta de educação, né? Às vezes a gente vê em palestras o intérprete aqui e o surdo aqui. E fica passando gente de um lado para o outro, de um lado para o outro, sem levar em consideração que o surdo precisa visualizar o intérprete para ter, né, a comunicação efetivada, né? Então é muito importante a gente, quando a gente vê duas pessoas conversando em língua de sinais, sempre tentar passar por trás e não pelo meio, tá? E a importância também de o quanto a luz, né, tem importância para o surdo. Para nós ouvintes, mesmo com a luz apagada, nós conseguimos conversar. É natural, é tranquilo. Para um surdo, não. Né? O texto traz o exemplo de surdos que estavam no corredor e a luz apagou. E eles não tinham como se comunicar, porque se eles gritassem, ninguém escutaria. E eles não conseguiam falar em língua de sinais porque estava escuro. E todo mundo começou né, através do tato, procurar algum lugar onde acendesse, então, a luz, né? Então, é muito importante, né, a luz, a claridade para os surdos, tá? E as expressões faciais e corporais, como eu falei antes. Já comentei isso com vocês, que para nós ouvintes, quando a gente quer falar alguma coisa, a gente usa a entonação de voz para perguntar, né, para negar, para afirmar, para, né, exclamar. A gente usa a entonação de voz. Às vezes a gente liga para alguém e a gente conversa normalmente com a pessoa sem precisar olhar, né, para ela. Então, em função da nossa entonação de voz, que a gente consegue conversar com a pessoa através só da entonação de voz. Para os surdos, é muito importante, então, a expressão facial e corporal funciona como uma entonação, né? Não adianta eu ficar sempre fazendo sinais com uma cara, né? Ou a expressão assim, ó. Não vai adiantar. Eu preciso colocar a expressão quando eu tô triste, quando eu tô alegre, né? Então eu preciso colocar sempre a expressão facial nas minhas palavras, nos meus sinais, tá? Vamos passar então para o segundo artefato cultural do povo surdo, que é o desenvolvimento linguístico. Tem muita relação com a experiência visual, como eu falei, eles estão lado a lado, funcionam juntos, né? Que é a questão da língua de sinais, né? Isso não tem como, é muito difícil uma comunidade se constituir, continuar viva, se ela não se dispõe de uma língua, né? Muitas comunidades têm certos tipos de linguagem, mas para que ela se constitua e permaneça viva e tenha suas lutas, tenha seu desenvolvimento, é preciso que haja então uma língua. E para os surdos é muito importante a língua de sinais porque ela é visual, né? Eles percebem tudo pela visão, então é muito visual. O texto traz a ideia de que existe a língua de sinais, mas também existem sinais emergentes ou caseiros. O que quer dizer isso, né? São formas de comunicação de pessoas que não foram alfabetizadas, né? Ou pessoas que vivem no interior, que não tiveram acesso à língua de sinais. Eles criam mecanismos, criam estratégias de comunicação, seja por apontamento, seja por perceber visualmente as coisas que acontecem ao seu redor, né?
Voltei. Vou continuar. Então, tem alguns países menos desenvolvidos que eles não têm ainda, os surdos não têm uma língua ainda estabelecida. Então, eles se comunicam muitas vezes com sinais rudimentares, né? Com sinais que eles próprios inventam, tá? É pela língua de sinais que o surdo tem, então, acesso às informações e aos conhecimentos, e a língua de sinais é uma das principais marcas do povo surdo, né? Ela é uma língua que a gente percebe de longe por ser feita pelas mãos, então ela é uma das principais características identitárias, então, do povo surdo. Faz parte da cultura surda e é uma forma de comunicação que capta as experiências visuais dos sujeitos surdos e que leva o surdo a produzir e transmitir conhecimento, tá? Então, assim, quando o aluno surdo ele vai para uma escola de ouvintes e ele tenta se comunicar, né? Ele tenta oralizar, muitas vezes ele vai ter um atraso no seu desenvolvimento de aprendizagem em função de essa escola muitas vezes também não estar preparada para ele. Tem muitos surdos que não tem uma perda auditiva total, que os pais optam sim pelo aparelho auditivo, pelo implante, que eles com o tempo conseguem, né, ouvir, distinguir os sons, se comunicar verbalmente e que eles vão para uma escola então de ouvintes, né? Mas muitas vezes a gente tem que pensar também se a escola está preparada para receber esses alunos. Mas um aluno que é surdo, que não fez fono, não tem resquício de audição, vai para uma escola de ouvintes, ele vai ter a aquisição, né, do conhecimento, a aprendizagem dele dificultada, né? Ou até bloqueada em função de ele tentar perceber as coisas visualmente. Na escola de ouvintes, muitas das informações serem passadas verbalmente, e aí dá um choque na comunicação, porque a comunicação não é estabelecida. Então, sempre se fala que o surdo tenha, né, e se indica que o surdo tenha acesso a uma escola que antes de tudo, reconheça esse sujeito surdo e que se prepare para conseguir que ele esteja incluso ali dentro daquele espaço, né? Hoje em dia, nós da área da surdez defendemos ainda a escola especial para surdos ou a escola bilíngue, em função da escola estar preparada para esses sujeitos e por aprendizagem se dá primeiramente em língua de sinais e, num segundo momento, no português escrito. A língua portuguesa não será a língua, então, que acionará naturalmente esse dispositivo da linguagem devido à falta de audição da criança. A criança até poderá, né, vir a adquirir essa língua, mas nunca de forma natural e espontânea, como acontece com a língua de sinais. E por que isso, né? A gente tem que pensar que a língua portuguesa, a nossa língua portuguesa oral, ela é sonora, né? Quando os bebês começam a falar, a balbuciar, é em função de que elas ouvem, né, o que as pessoas ao seu redor falam e elas tentam reproduzir. Os surdos não têm esse mecanismo da audição de poder escutar para tentar reproduzir. Então, para eles, essa língua oral não faz sentido, né? Para ele faz sentido sim uma língua que é visual, tá? E também a gente tem que entender que as fases de desenvolvimento linguístico da criança surda para a criança ouvinte, elas acontecem diferentemente. O que eu quero dizer com isso? Até a fase do balbucio, né, ali até os 6 meses, o bebê surdo e o bebê ouvinte vão se desenvolver igualmente, tá? Mas quando chega na fase do balbucio, o que vai acontecer? O bebê ouvinte vai cada vez mais balbuciar verbalmente. Por quê? Porque ele passa a escutar e prestar atenção cada vez mais nos sons, né? Naquilo que as pessoas ao seu redor falam e tenta reproduzir. E o bebê surdo ele não vai ter esse balbucio, né? Que nem o bebê ouvinte, né? Um balbucio oral,
porque ele não vai escutar o que as pessoas ao seu redor falam, ele só vai olhar, tá? Então, aí que tá o problema. Quando o bebê surdo começa só a perceber umas bocas se movimentando e que aquilo não faz sentido para ele não consegue desenvolver a linguagem e a linguagem fica prejudicada. E enquanto isso, o bebê ouvinte já está balbuciando, falando as primeiras palavrinhas, né, construindo as primeiras palavrinhas, e o bebê surdo ainda está ali, né, sem uma linguagem formada. O que que acontece? Os pais veem que então as palavras não surgem. Então os pais podem levar para o médico, né, para uma fono, para que ele tente oralizar. Ou podem também levar para eles, para esse bebê aprender a língua de sinais, para que ele possa se comunicar então visualmente. Continuando. As pesquisas hoje comprovam que as crianças surdas de pais surdos se saem melhor no seu desenvolvimento da linguagem do que as crianças surdas filhas de pais ouvintes. Por quê? Quando a criança surda é filha de pais ouvintes, os pais tentam estimular sonoramente. Então ficam falando papai, mamãe, bebê, né, mamá. E o que que acontece? A criança surda, ela não escuta o que está sendo falado, só vê a boca se mexendo. Então, ela não consegue desenvolver essa linguagem. Diferentemente da criança surda que tem pais surdos, os pais já desde cedo começam a mostrar sinais: mamãe, papai, né, bebê, mamá, né? Então, a criança vai percebendo aquilo e já vai começando a fazer relação do sinal com o objeto, né? E a gente fala que daí nessa fase o bebê surdo ele vai balbuciar manualmente. Ele vai tentar fazer mamãe, mas como a motricidade dele não está desenvolvida, ele vai errar, ele vai botar aqui, né? O papai ele não vai conseguir fazer, porque é uma forma de balbucio até ele conseguir formar os sinais efetivamente. Então, por isso que o desenvolvimento da linguagem em bebês filhos de pais surdos acontece mais rapidamente, de forma mais efetiva, em função desse estímulo visual que a criança recebe. Claro que quando um pai ouvinte pensa na língua de sinais e oferece a língua de sinais para a criança surda, esse desenvolvimento também acontece, né, mais efetivamente, tá? Pais surdos, então, já se comunicam naturalmente com as crianças surdas e o contato com adultos surdos é muito importante, porque daí desenvolve, como eu falei, toda a questão de identidade, de pertencimento, né? A criança começa a se entender como alguém que não tem uma perda, mas sim tem uma língua, né? Tem algo positivo, né, para a sua vida e ela consegue aí se desenvolvendo naturalmente. No mundo todo há pelo menos então uma língua de sinais com as suas variações, que a gente já conversou sobre variações, usada amplamente pela comunidade surda de cada país. Então, praticamente cada país tem a sua língua de sinais. A língua de sinais no Brasil, então, não pode ser estudada com base na língua portuguesa. Lembrando que a estrutura gramatical da Libras ela é totalmente diferente do português. Então, a gente nunca pode pegar como base a estrutura gramatical do português para estudar a Libras, tá? E curiosidades a respeito, então, dessa língua e da experiência visual. No ônibus, os surdos que estão fora do ônibus conseguem se comunicar com os surdos que estão dentro pela língua ser visual, né? Então, pelo vidro, eles conseguem conversar. Surdos, sempre que eles chegam numa cidade, né? Estão viajando, passando por uma cidade, eles vão querer saber aonde tem um ponto de encontro de surdos, onde tem uma associação de surdos, porque eles são muito receptivos e quem chega também tem muita curiosidade em conhecer os surdos daquela região, eles são muito unidos, tá? E hoje também existe um sistema de escrita, que eu já falei com vocês, que é o Sight-White, que a gente fala que é o SW, ou escrita em língua de sinais, que é hoje, então, a escrita da língua de sinais. É uma escrita bem difícil, bem complicada, mas que tem ganhado espaço hoje aí, né, principalmente no Brasil, alguns autores surdos, alguns estudiosos surdos têm se dedicado nessa escrita.
né? Alguns surdos não gostam de aprender porque falam que essa escrita não vai ajudar eles depois a fazer um vestibular, porque o vestibular se dá no português escrito, né? Ah, arrumar um emprego. Então, tem muitos surdos que ainda não aderiram a essa escrita da língua de sinais e ainda optam por só aprender o português escrito. Mas, para a gente saber que existe sim uma escrita, que a língua de sinais ela não é ágrafa, né? Ela tem sim um sistema de escrita. Passando para o terceiro artefato cultural dos surdos, a gente vai falar sobre família, né? Então, o nascimento de uma criança surda numa família de surdos é visto como algo grandioso, é uma alegria, porque eles pensam, nossa, ele já vai estar num ambiente propício para ele, vai ser, né, a comunicação vai se estabelecer naturalmente. Já o nascimento de um surdo numa família ouvinte, muitas vezes é um choque para essa família que sonha em ter um filho, vamos dizer assim, normal, que escute, que, né, todo mundo deseja, sim, que seu filho nasça saudável, né, normal, entre aspas, porque a gente sabe que não se tem uma normalidade, não se tem alguém que seja totalmente normal, né, e a gente vê que muitas famílias se frustram quando um filho nasce surdo e surgem vários questionamentos, né? Será que o meu filho vai ouvir um dia? Será que ele vai falar igual as demais crianças ouvintes? Será que um dia, né, ele vai ser aceito pela sociedade? Será que o meu filho vai ter uma vida normal, né? Então surgem esses questionamentos, não estou dizendo se é certo ou errado, eu acho que é natural que hajam esses questionamentos e esse sentimento nas famílias ouvintes, tá? Mas a gente pode ver que a maioria das famílias ouvintes tendem a procurar um médico, né? Principalmente para saber o que se pode fazer em relação à surdez. E a gente tem que entender que o viés da medicina hoje, ele busca a correção, né? A área da medicina busca a correção, busca uma medicalização, uma normalização do sujeito. Então, por isso que se tem o aparelho auditivo, os implantes cocleares, porque a medicina busca sempre normalizar, né? Não estou dizendo que isso é errado também, eu acho que vai depender de cada família, de cada caso, de cada sujeito, né? Mas a gente sabe que hoje os pais eles sempre procuram um médico, porque, claro, o médico ainda tem um nível de credibilidade muito maior do que se tu for para um profissional da área da educação, né? De uma comunidade surda, uma associação de surdos. Então, a procura de pais ouvintes primeiro vai ser pelo médico, né? E depois, claro, eles podem se informar, eles vão buscando informações na internet, com outras pessoas, e aí eles acabam conhecendo a língua de sinais, a comunidade surda. Mas tem muitos pais que se focam na medicalização e não querem saber da língua de sinais, até porque tem muitos médicos que hoje ainda são totalmente contra a língua de sinais, falam que se a criança aprender a língua de sinais, ela não vai aprender o português e que ela precisa aprender o português. E como eu já falei, as pesquisas comprovam que a criança surda exposta primeiro à língua de sinais vai ter muito mais facilidade depois em aprender a língua portuguesa, né, escrita, tá? Muitos surdos de família ouvinte relatam a dificuldade e carência de diálogo com seus familiares, pois os mesmos não sabem a língua de sinais e não compreendem, né, toda a questão da cultura. Então, há sim um bloqueio na comunicação de muitas famílias que são pais ouvintes e filhos surdos. Em famílias ouvintes, as crianças surdas observam as conversas que não são direcionadas a elas, né? É um isolamento da criança dentro da própria casa. Então, isso acontece, muitos surdos relatam que a família está na mesa de jantar, conversando, e ela só olha para um lado, olha para o outro, as bocas se mexendo e ela não entende nada. Então, ela se sente muito sozinha, até mesmo dentro da própria casa. E por isso que eu falei, não, acho que foi ainda no LibraZoom, que muitos surdos se sentem em casa quando vão para a comunidade surda, quando vão para a associação de surdos, porque lá eles se sentem em casa que na casa deles mesmo eles não conseguem se comunicar com o pai, com a mãe, com os irmãos,
mas na associação de surdos, né, na comunidade surda, eles conseguem sim se comunicar. Nas famílias de surdos, as crianças surdas, então, têm informações que as ajudam a compreender, né, todo mundo, todas as coisas ao seu redor. E as crianças surdas de pais surdos desenvolvem-se melhor do que as crianças surdas de pais ouvintes, como eu já tinha falado, tá? Alguns comportamentos em famílias surdas, e isso é muito engraçado porque eu também já experimentei uma dessas situações, que é assistir TV no mudo para não incomodar os ouvintes, os vizinhos, né? Lavam a louça e fazem movimentos inesperadamente e é uma barulheira. Eu já visitei casa que a família era surda. Na hora de lavar a louça, fazer comida, preparar o jantar, preparar o almoço, é uma bateção dentro de casa, é uma barulheira, só que eles não percebem por serem surdos, né? E os animais, sim, aprendem a língua de sinais com os surdos. Há vários relatos de animais, cachorro, gato, que eles percebem, eles até aprendem o sinal de passear, né? De correr, de brincar. Eles entendem esses sinais e eles compreendem, eles quando faz passear, eles entendem, eles já vão até a porta, né? Então os animais também, eles se adaptam à vida dos surdos e aprendem sim essas formas de comunicação. Tá? E agora eu passo então para o artefato, que é o artefato que a gente está trabalhando essa semana, que é sobre literatura surda, né? A gente já aprendeu no LibraZoom sobre literatura surda, mas é bom a gente voltar, né, para a literatura surda. Então, ela traduz as memórias e vivências da comunidade surda através de várias gerações e há diferentes gêneros, né? Eu pedi para vocês procurarem algum exemplo de literatura surda. Então, para vocês ficarem bem informados, há sim poesia, tá? Histórias de surdos, piadas, tem muitas piadas na internet, no YouTube, tá? Contos, lendas, literatura infantil, clássicos, fábulas, romances. Então, tem muito material na internet. Se vocês pesquisarem mais a fundo, tem artigos que dentro dos artigos conta a história né, essas histórias de literatura surda. Então, tem muito material hoje sendo produzido e divulgado, principalmente na internet, tá? A literatura surda, essa expressão literatura surda, diz respeito, então, às histórias que os surdos contam que têm relação com a língua, que são contadas em língua de sinais e que mostram, sim, a cultura surda, a identidade surda, os movimentos surdos, né? As coisas engraçadas que acontecem com os surdos na sociedade ouvinte e refere-se às várias experiências pessoais do povo surdo, dificuldades e vitórias em meio a opressões, né? Toda a luta deles, como se sai então nessas situações que eu falei que são inesperadas, que são diferentes na relação com os ouvintes. Ações de grandes líderes, né? Então eles contam com orgulho as lutas, os movimentos, o que um líder que é reconhecido fez, né? E eles valorizam por meio dessa literatura tudo que faz parte da cultura deles, como a experiência visual, que a gente já falou, a língua de sinais. Então, é uma forma de valorizar a sua cultura. Muitas, então, dessas literaturas, elas estão, como eu falei, na internet hoje. A internet é um meio muito bom de divulgação, principalmente da língua de sinais, que é uma língua visual, então a internet contribui para isso, né? Mas tem também vídeos, DVDs, CDs com essa literatura surda. Há escritores surdos que também escrevem na língua portuguesa, né? Tem muitos autores surdos que escrevem em língua portuguesa e tem muitos autores surdos que escrevem também na escrita da língua de sinais. Os surdos transmitem, então, todas as histórias de geração em geração. Tem muitas piadas aí que tá há muito tempo, né? Que a gente conhece de muito tempo, que foi transmitindo de geração em geração. E a maioria, né? A maior parte das experiências da comunidade surda transmite, então, os valores, o orgulho de pertencer a essa cultura, tá?
uma das literaturas surdas que eu mais gosto são as piadas, sim, porque a gente vê ali muito da expressão facial e corporal, né, dos sujeitos, e mesmo que tu não saiba perfeitamente, não tenha fluência na língua de sinais, com as piadas, tu consegue entender em função de toda essa expressão corporal, né? Eles utilizam às vezes de mímica, assim, então é bem legal, é bem divertido. Uma coisa que a gente tem que, às vezes, ter um cuidado é que as piadas surdas muitas vezes não vão fazer sentido para nós ouvintes, tá? Assim como as piadas que nós ouvintes contamos muitas vezes não vão fazer sentido para os surdos. Porque, como eu falei, as línguas são diferentes, a modalidade da língua é diferente, uma é auditiva, outra é visual. Então, muitas vezes, uma piada que os surdos vão rir muito, nós ouvintes, não vamos achar tanta graça assim, tá? E dentro da literatura surda, há três tipos de produção de literatura surda, que isso faz parte da atividade, da tarefa de vocês dessa semana sobre literatura surda, que a primeira é tradução, a segunda, adaptação e a terceira, criação. Vou explicar um pouquinho o que é cada uma dessas três. A tradução é quando a gente pega uma história do português escrito e só traduz para a língua de sinais, tá? Faz essa tradução, tal como é a história, traduz para a língua de sinais. A adaptação é quando tu pega, por exemplo, a história da Rapunzel e tu transforma a história da Rapunzel para colocar elementos da cultura surda nessa história. Tu faz uma adaptação. Então, hoje em dia, a gente tem a história da Rapunzel surda, né? Tem também a história da Cinderela surda. Que o que acontece? Na adaptação da Cinderela surda, ela não perde o sapatinho de cristal quando ela sai correndo. Ela perde a luva para mostrar que a luva era importante para ela porque ela se comunicava em língua de sinais. Então, a luva é um elemento da cultura surda que está ali dentro dessa literatura. Então, isso é uma adaptação. Tu pega a história e coloca elementos da cultura surda nela. E criação é a criação de histórias, invenção de histórias que os surdos criam, né, inventam em língua de sinais para contar. Tem a história do Tibijoca, que é uma história de criação, que eles criam personagens surdos, então que não tem nenhuma relação com alguma outra história. É uma história mesmo inventada, criada pelo autor surdo, tá? Bom, terminada a nossa parte teórica, a gente vai trabalhar um pouquinho com a parte prática hoje, tá? O que a gente vai lembrar e, se vocês tiverem com alguma dúvida, revisar aí, né, comigo. A gente trabalhou sobre diminutivo e aumentativo já. Então, vocês podem ter ficado com dúvida, professora, mas lá no vídeo só tem alguns sinais com diminutivo e aumentativo. Como é que nós vamos, né, saber? Bom, a gente tem que lembrar que sempre quando a gente for fazer diminutivo, a gente faz a coisinha menorzinha, mais, né, pequenininha. Quando a gente faz algo no aumentativo, a gente expande o nosso sinal. Nosso sinal fica maior, tá? Então, que nem a casinha, né? Pode, se tu quiser intensificar o sinal de casinha, tu pode fazer casa pequenininha e casa grande, ou casa, né? Um casarão, tá? Ou uma árvore pequenininha e uma árvore grande, tá? Então, esses são exemplos de diminutivo e aumentativo. Por exemplo, um copo, né? Um copo pequenininho e um copo grande, né? Outro exemplo, uma mesa pequenininha e uma mesa grande. Olha como é importante a expressão facial para a gente dar essa intensificada no sinal, né? Outro exemplo, um carro pequenininho e carro grande, tá? Então, sempre quando vocês quiserem intensificar, pode fazer o sinal de grande ou de pequeno.
teve uma frase, uma pergunta que eu lancei para vocês numa das primeiras atividades dessa nossa disciplina de Libras 2. Eu acho que era se a tua família era grande ou pequena, né? Então, a gente pode usar esse sinal para diminutivo e aumentativo, tá? Singular e plural também que a gente está aprendendo aí nessa semana, né? Singular, por exemplo, eu quero falar, depois eu vou dar exemplo da árvore. Um telefone. Eu vou fazer telefone. Pronto. Agora, vários telefones, né? No plural, eu vou fazer vários telefones, tá? Por exemplo, a árvore, então, uma árvore e várias árvores ou uma floresta. Várias árvores, tá? Por exemplo, uma caneta, várias canetas. Então, caneta, tá? Várias canetas. Eu vou colocando uma do lado da outra para dizer que são várias. Um copo, né? Um copo. Agora, se são vários copos, eu vou fazer um copo e vou colocando os outros do lado. Uma casa, várias casas. Então, uma casa, né? Agora, se são casas no plural, eu vou colocando uma do lado da outra. Quando eu repito o meu sinal, é porque então é o plural daquele meu sinal, daquela minha palavra, tá? Qualquer dúvida, vão colocando ali no chat. Também aprendemos os meios de comunicação. Eu vou revisar com vocês e eu coloquei, acho que um sinal novo para vocês aprenderem, já que a gente está com a internet, né? A gente usa muito a internet. Então, o primeiro sinal é de telefone. Tem o telefone celular e o telefone de casa. O telefone celular, a gente faz o sinal de telefone e vibra, tá? Esse é o sinal de telefone. O sinal de celular, desculpa. O sinal de telefone de casa, a gente pode fazer telefone casa, tá? Ou a gente pode fazer telefone e coloca no gancho, tá? De novo, celular, tá? Telefone, né, então, de casa. Assim, bota no gancho ou telefone casa, tá? Outro sinal, e-mail. Eu vou fazer a letra C com minha mão e a outra mão passa ó, no meio. E-mail, tá? E-mail. O próximo sinal, que é um sinal que eu acho que vocês não aprenderam, porque não tem lá no vídeo, é o sinal de Facebook, né? Todo mundo usa Facebook hoje em dia. Então, eu vou ensinar para vocês. A gente vai fazer com as duas mãos em B, deixa elas inclinadas uma de frente para a outra, dos dois lados da boca, aqui dos cantos da boca. E a gente vai bater, ó, Facebook, tá? Facebook. É um sinal novo aí para vocês. Viable. O que é a Viable? O que é o Viable? Todo mundo, né? Teve gente que me perguntou. Esse é um sistema de meio de comunicação específico para surdos, onde tu digita lá o número da pessoa, se tu tem um aparelho em casa, outra pessoa tem aparelho na casa dela, aí toca lá na casa dela e vocês conversam por vídeo, tá? Claro que hoje em dia tem outros meios de comunicação por vídeo, que pode ser o WhatsApp, no Messenger, né? A gente consegue fazer também chamada de vídeo, Skype também a gente consegue fazer, mas o Viablo é um sistema específico para surdos, né? Que foi criado, que é esse sinal aqui do V, né? Bate aqui na bochecha do lado, tá? O outro meio de comunicação é correios, né? A gente faz a carta, né? Correio. Esse sinal a gente aprendeu lá em espaços urbanos, né? No Livro Azul. Sinal de internet, a gente vai fazer dois oi com a mão, né? Com as duas mãos. Deixa uma na frente, a outra atrás e gira. Ó, gira, tá? Uma deixa paradinha e a outra gira e volta para o mesmo lugar, ó. Tá? O próximo sinal é jornal, tá?
A gente vai deixar uma mão, a palma da mão aberta para cima, a outra mão a gente vai fazer um L e coloca aqui em cima da palma da mão e abre, ó, jornal, tá? De novo, jornal, tá? Rádio. Rádio tem 2 sinais para rádio. Lá no vídeo que vocês viram, tem um sinal só. Mas eu vou ensinar o outro sinal que eu acho mais fácil também. Tem o sinal de rádio, né? Que é o que vocês aprenderam lá no vídeo. E tem o sinal de rádio, né? Como se a gente pegasse o radinho e colocasse do lado do ouvido aqui. Rádio, tá? TDD. TDD também é um telefone para surdos, né? Então, como que funciona esse TDD? Se na tua casa tem um TDD ou numa escola de surdos tem um TDD, tu vai fazer o seguinte: no telefone tem um tecladinho, então o surdo vai digitar o número para o qual ele quer ligar e vai escrever a mensagem. Por exemplo, ele quer ligar para casa avisando para a mãe que ele vai almoçar na escola. Ele vai escrever: Olá, mãe, hoje vou almoçar na escola. Essa mensagem vai para uma central, a central decodifica essa mensagem, entra em contato com o telefone da casa da mãe desse surdo, ela atende e aí lá diz: Olá, mãe, hoje não vou para casa almoçar, vou almoçar na escola. E ela pode retornar falando: Ok, filho, um abraço. Essa mensagem volta para a central decodifica e aparece no visor do telefone, né? Ok, filho, beijos, né? Então ali aparece pro surdo, tá? Esse é um telefone mais antigo, que os surdos mais antigos usavam, mas hoje com a internet, com as tecnologias, quase nem se usa mais. Alguém me perguntou como seria o sinal de fone de ouvido, ó, fone de ouvido, tá? Fone de ouvido, ok? E o último ali que a gente tem é televisão, né? A gente vai fazer as duas mãos em L, ó, e balançar. Televisão. Ok? Vamos adiante. Hoje a gente vai ver advérbios de lugar. O que é isso? Ah, professora, mas a gente vai ver coisa nova na aula presencial. É bem fácil. Advérbios de lugar é bem fácil. Por exemplo, quando eu quero falar este, por exemplo, aqui, este copo, tá? Ou aqui, é só eu apontar. Este, porque está perto de mim, ou aqui, tá? Quando eu quero falar esse ou aí, né, perto da segunda pessoa, né? Ah, a garrafa está, né, aí, né? Então, eu vou falar esse, ó, eu aponto em direção ao meu objeto. Esse ou aí, tá? Porque está perto, então, da segunda pessoa. Aquele ou lá é que está longe. Então, a gente faz, ó, lá, aquele lá, ó, lá, tá? É só assim. Então, este ou aqui é para mim, né? Pertinho de mim. Este ou aqui, tá? É só apontar. Esse ou aí é perto, então, da segunda pessoa, né? Com quem eu tô falando. Ah, esse aí, ó. Esse, tá? E aquele ou lá é quando está longe. Então, aquele lá, a gente aponta, né? Dando a entender que tá longe. Fácil aprender os advérbios de lugar, é só por apontamento, tá? Mais um pouco. A gente vai falar, claro que a gente vai aprofundar isso nas outras semanas, mas eu quero falar um pouco com vocês sobre a fonética e a fonologia, essa parte que a gente já viu no LibraZoom, mas que a gente vai aprofundar um pouquinho. Então, a gente sabe que a fonética é aquela área da linguística que se ocupa da descrição e da análise da massa amorfa fônica ou gestual, ou seja, são as propriedades, as unidades mínimas, tá? Do meu sinal. E a gente já viu lá no LibraZoom que para a gente formar o sinal existem unidades mínimas, assim como na língua portuguesa há os fonemas que são as unidades mínimas, né? E na língua de sinais existem 5 parâmetros ou 5 unidades mínimas para que eu consiga estabelecer, criar um sinal. O primeiro é a configuração de mão, que é as formas que a minha mão vai fazer para
conseguir efetuar o sinal. A segunda é a locação ou ponto de articulação, né? Se eu vou tocar em alguma região do meu corpo ou se vai se dar numa região à frente do corpo, meu sinal. O movimento, se tem ou não movimento, e hoje a gente vai ver quais os tipos de movimento. As expressões faciais, né, que a gente precisa fazer dependendo do sinal. E a orientação da minha palma da mão, tá? Vamos ver um pouquinho cada um desses elementos, desses parâmetros. Então, a locação ou ponto de articulação é o espaço que eu vou fazer o meu sinal. Ou seja, pode ser tocando no rosto, pode ser tocando no braço, né? Aqui no peito, na cintura, ou no espaço acima da cabeça, ou aqui à frente do corpo, tá? Então, tem esses espaços que eu posso fazer. Por exemplo, o sinal de tio é o sinal que toca a minha testa. O sinal de mãe, a locação ou ponto de articulação é no nariz. O sinal de pai é em cima da boca. O sinal de brincar é à frente do corpo. Então, cada sinal tem um local para a gente fazer. Eu não posso simplesmente fazer pai aqui na testa, porque não vai ser pai. Pai é acima da boca, tá? Bom, como eu estava falando, comer. Ali tem um exemplo de comer, tá? Comer, ó, é na frente da boca, tá? No lábio. Aprender, o meu ponto de articulação é na testa, tá? Pensar, ó, é aqui do lado, tá? Brincar, como eu falei, é no espaço neutro. Ter, né, que é a letra L batendo no peito, ó, é no peito, tá? Ganhar, ó, ganhar é na bochecha, tá? E assim por diante. Cada sinal, então, vai ter um ponto, tá? Uma locação. Aqui eu trouxe também algumas expressões faciais que fazem parte, então, dos parâmetros da língua de sinais e que a gente precisa aprender a fazer. Eu aconselho vocês a treinarem, às vezes, na frente do espelho, a fazer expressão. Por exemplo, desconfiança, né? Outro, vergonha, tá? Outro, admiração, raiva, né? Afirmação, felicidade, né? Medo, dúvida, tá? Então é muito importante que junto com os sinais vocês tentem ir fazendo essas expressões, tá? Claro que alguns sinais não vão ter expressão, mas no contexto dentro da frase, a maioria das frases tem então expressão. Orientação da mão, tá? A orientação da mão é a direção que a palma da minha mão vai ter para eu fazer um sinal. Então, por exemplo, pode ser para cima, pode ser para baixo, pode ser em direção ao corpo, pode ser para frente, pode ser para a direita e pode ser para a esquerda. Então, tem essas direções da minha palma da mão. Sempre eu vou pensar, o sinal de ajudar, a minha orientação da mão é para frente, né? Por exemplo, deixa eu pensar um outro sinal. Obrigada, a palma da mão é em direção ao corpo. Obrigada, tá? Então, a gente tem que ver qual vai ser a direção da nossa palma da mão quando a gente for fazer o sinal. Configuração de mão é mais um dos parâmetros, né? É aquela forma que a minha mão vai fazer para eu conseguir efetuar o meu sinal. Hoje a gente fala, claro, tem mais configurações de mão, mas a gente trabalha principalmente com 61 configurações de mão, tá? Então tem, por exemplo, a configuração de mão em A, em C, né, o tio. Em A tem agosto, né? Configuração de mão em Y, tem ônibus, tem brincar, tá? Então, existem configurações de mão para cada sinal, tá?
Por exemplo, essa configuração de mão, que é a configuração em Y, tem, por exemplo, que nem eu falei, ônibus, ó, que é as duas mãos em Y para frente, ônibus, que a gente aprendeu nos transportes, né? Ônibus, avião, aeroporto, tá? Telefone, desculpa. Olha como desculpa tem expressão, ó. Porque quando a gente pede desculpa, a gente está arrependido, né? Descansar, tá? Chimarrão, que é esse sinal aqui. Triste, tá? Então, uma configuração de mão pode criar vários sinais, tá? Outro, essa configuração de mão em S pode ser, ó, sábado, tá? Sempre lembrem que é a forma como termina o meu sinal, tá? Sábado, laranja, que é o mesmo sinal de sábado, aprender, ó, aprender, ouvir, ouvir, tá? Moto, a gente aprendeu já em meios de transporte, carro, né? As duas mãos assim, carro. Vovô e vovó, né? O velho, que é também assim a mão aqui. Ano, que é as duas mãos, ó. Ano, tá? Bom, e tem o movimento também, né? Tem sinais que tem movimento, como a gente já viu no Libra Zoom, e tem sinais que não tem movimento. Mas existem tipos de movimentos que é o que a gente vai ver hoje, tá? O primeiro movimento que a gente pode ver quando um sinal tem movimento é o movimento retilíneo. Ou seja, o sinal de aula é um movimento retilíneo, ó, para cima e para baixo, para cima e para baixo. O sinal de encontrar é um movimento retilíneo, ó, reto, né? Outro sinal que eu posso falar para vocês, deixa eu pensar. Facebook é um sinal retilíneo, né? Tá? Então, o sinal, ele pode ser primeiro retilíneo, tá? O segundo movimento pode ser elíptico, ou seja, macarrão é elíptico, alto é elíptico, tá? Porque tu faz círculos, mas tu movimenta para cima. O macarrão, tu movimenta para fora, tá? Outro sinal elíptico, não lembro agora, mas são sinais que tu faz, né, a forma elíptica, tá? Esse então é o segundo tipo de movimento. O terceiro é o circular, tá? Por exemplo, um sinal que pode ser circular é o sinal de computador, ó. Ele faz um círculo, tá? Esse sinal, ele é um sinal circular, tá? Outro sinal circular, deixa eu pensar. Tá? A gente só tem que cuidar o sinal circular para o semicircular, porque tem muita gente que confunde. Por exemplo, o sinal de família, todo mundo acha que é circular, mas não é. Ele é um semicircular, porque cada uma das minhas mãos estão fazendo um semicírculo. Então, tem essa diferença do circular para o semicircular, que é o próximo movimento, tá? Por exemplo, outro sinal circular, ó, brincar. Por quê? Porque a gente completa, mesmo fazendo com as duas mãos, a gente completa, ó, o círculo com cada uma das mãos, tá? O sinal semicírculo pode ser, então, família, tá? Pode ser ginásio, pode ser pizza, que a gente aprendeu, pizza, tá? Pode ser bola, porque vai e vem, tá? Ele é semicircular, então tem esses sinais, tá? O próximo sinal, ele é sinuoso, ou seja, ele é uma ondinha, a gente faz tipo uma onda, tá? Por exemplo, o sinal de mar, ele é sinuoso, porque a gente faz água e o mar, tá? Rio também é sinuoso, é água e o caminho do rio para frente. Barco, navio, né? Que a gente aprendeu, ó, como ele é sinuoso, é uma ondinha, tá?
Esse é o próximo tipo de movimento que a gente tem. E o último tipo de movimento é o angular. Ele é parecido com o sinuoso, só que ele não é que nem uma onda, ele é que nem um zigue-zague, tá? E ele tem direção, ou seja, raio é um sinal angular, cobra, ó, que vai para frente, tá? Então, esses são tipos de sinais, então, angulares, que ele faz um zigue-zague, mas ele também pode ir para frente, para trás, para cima ou para baixo, ok? Caso tenham dúvidas, podem me perguntar. Vamos passar isso em função do tempo, mas a gente volta a falar nas outras aulas. Por último, eu queria falar sobre sinais simples ou compostos. Eu acho que eu já falei isso para vocês, mas eu acho importante a gente retomar, porque vão ter atividades em relação a isso. Quando a gente pensa numa palavra em português que seja simples, a gente pode dizer casa, bola, cadeira, são palavras simples. Palavras compostas, guarda-chuva, guarda-roupas, beija-flor, né? São palavras compostas. Na língua de sinais, o que significa um sinal simples? Por exemplo, o sinal de bola, ele é simples. Por quê? Porque eu fiz um sinal só, tá? O sinal de igreja já é um sinal composto, porque eu vou juntar casa e cruz. Então, eu fiz 2 sinais. Importante a gente saber e lembrar sempre que o quê? Que uma palavra composta no português não quer dizer que seja um sinal composto na Libras. E ao contrário também. Uma palavra simples no português não quer dizer que seja um sinal simples na língua de sinais. Pode ser, por exemplo, igreja é uma palavra simples no português, mas é um sinal composto na língua de sinais. Então, a gente tem que tomar muito cuidado em relação a isso, tá? Por outros exemplos de sinais compostos: escola, que é casa mais estudar, zebra, que é cavalo com listras, tá? Então, tem vários exemplos de sinais compostos na língua de sinais e sinais simples, que é casa, cadeira, caneta, porque a gente faz um sinal só. Feminino e masculino, tá? A gente tem que lembrar que nem lá nas famílias, que para a gente identificar tia, que é mulher, tia, tio, homem, tio, tá? A gente identifica, né, por mulher ou homem, também com os animais a gente vai fazer isso. Por exemplo, se eu quero dizer gato, eu vou fazer gato, homem, tá? Gata, gata, mulher, tá? Então, a gente sempre identifica o gênero utilizando mulher ou homem. Pessoal, eu acho que é isso a princípio, tá? Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Lembrando, para quem chegou depois, que a atividade da aula presencial de hoje não precisa ser entregue hoje, mas tem que ser feita até o dia 13 de julho, quinta-feira da semana que vem. Se vocês tiverem dúvidas, me mandem e-mail, me mandem mensagem, que eu vou estar auxiliando vocês, tá? Podem ficar tranquilos. E qualquer dúvida agora, depois da aula, também vocês podem me mandar uma mensagem, podem me mandar um e-mail, que aí dentro do possível eu vou respondendo, tá? Eu espero que vocês tenham gostado muito da nossa aula de hoje. Eu sempre fico muito feliz de poder vir para cá, poder conversar com vocês, mesmo que eu não veja cada um de vocês, né? Mas eu me sinto vista por vocês e isso é tão gostoso, que é um pouco dessa relação que a gente tem no EAD. Então, eu quero desejar a vocês uma boa noite, tá? E que aí as próximas semanas de Libra seja muito valioso para vocês, muito efetivo na forma de vocês aprenderem um pouco mais, aprofundar os conhecimentos em Libras, e qualquer coisa eu estou à disposição, ok? Um abraço para todo mundo e boa noite. Eu aperto